Muito bom, começando um novo quadro aqui na Link chamado What's Next? Podcast para trazer pessoas que não só tenham construído algo para trás da sua vida, mas pessoas de visão, que olhem para frente, porque eu acredito que onde tem sucesso, tem conhecimento. Isso é muito importante. Se vocês quiserem aprender alguma coisa, olha a vida de pessoas com sucesso, gostando ou não daquela pessoa, você vai ver que tem muito conhecimento embutido ali. E naturalmente as pessoas de sucesso costumam trazer na bagagem uma história muito interessante. Histórias que mostram que são pessoas que sabem quem são, que são pessoas que têm um respeito imenso de onde vieram, e principalmente são pessoas que sabem onde estão indo, pessoas com norte, objetivo super definido. E não dava para começar esse quadro se não fosse com uma empresa extremamente inovadora, criativa, a qual os donos eu tenho um imenso respeito. E a Carla hoje representa a CIMED aqui. Obrigada. Carla, seja muito, muito bem-vinda. A Link, eu sei que você já veio, mas você está inaugurando esse quadro aqui, então um pouco de responsabilidade, mas mais do que responsabilidade, orgulho da nossa parte em te ter aqui. Obrigada, que prazer. Ótima apresentação aí. Pode contar com a gente, eu adoro estar junto com jovens. E você também, um super empreendedor que trouxe uma faculdade que sou super fã. Desde o começo, quando meu filho veio para cá, e aí toda mãe que me pergunta como era a nova faculdade no começo, então era muita referência. O que você está achando da Link e tal? Eu falei assim, nossa, eu amo a metodologia, eu acho o máximo. Para o Eduardo está sendo um super aprendizado. Eu acho que tem um perfil, né, que eu acho que tem que ser adequado para cá. A Juliana e o Pedro, meus outros dois filhos, fizeram outro tipo de faculdade. E essa aqui, no nosso caso, tem tudo a ver com o estilo do Eduardo. Então, a gente está super feliz em poder colaborar. Eu vim aqui outro dia falar com a moçada jovem aí. Eu adoro, porque sempre vem novidade, eles sempre te impulsionam para ver as coisas novas do futuro. Então, obrigada aí por estar criando meu filho aí por esses 4 anos. Imagina, a gente acredita muito nessa parceria família-escola. Eu acho que os dois apontando para uma mesma direção tende a muito gerar legal. Um resultado muito bom. Importante, Carla, eu costumo olhar muito para as pessoas, muito de onde elas vieram, onde elas estão e para onde elas estão indo. Porque, por vezes, a distância de onde uma pessoa saiu e onde ela está hoje é mais importante do que o que ela tem exatamente hoje. Uhum. Então, eu queria começar o podcast, se você pudesse contar um pouco da parte de trás da Carla, lá do começo. Sim. A Carla, quando estava na faculdade, a Carla que foi parar na CIMED, ou pelo menos vivenciou isso a vida inteira, até chegar no dia de hoje, pode ser? Lógico, o maior prazer. A nossa história me enche de orgulho, então para mim é um prazer poder estar relembrando aí tudo que a gente viveu nessa trajetória. Então, eu venho de uma família que não é de uma família rica, então o que a gente conquistou ao longo desses anos foi com muito trabalho e muito esforço. Meu pai ele monta um laboratório nos anos 70 com o meu avô. A gente fazia um xarope para tosse na época. Quando os irmãos dele vêm trabalhar, ele resolve sair da empresa, que ele fala, é muito irmão, é muita gente, e eu quero empreender sozinho. Então eu falo que meu pai ele teve vários episódios de um super empreendedor no longo dos anos da vida dele. Então ele vende o percentual da sociedade que ele tinha com meu tio, que é a União Química hoje, que é uma super farmacêutica também. Verdade. E aí ele compra um laboratório muito pequenininho no bairro do Cambuci, aqui em São Paulo, que chamava Laboratório Norterápica, nos anos 70. A minha mãe vem trabalhar com ele, então eu já tenho um exemplo de uma mulher que trabalhava em casa, que não era tão comum naquela época. Então minha mãe trabalhava meio período, ela deixava a gente na escola e ia para a Norterápica de manhã e à tarde ficava com a gente. E toda sexta-feira nós somos em 3, eu sou a filha do meio, a gente ia para a CIMED, que na época era a Norterápica, né? E ajudava um pouquinho ali na linha de produção. Era um laboratório muito pequeno, a gente tinha 20 funcionários, tinham 6 produtos. Nossa. Então, eu falo assim, que a gente começou a trabalhar, o meu irmão começou a trabalhar com 15, eu comecei a trabalhar com 16 anos. E era meio que uma mão de obra necessária ali na empresa, porque de fato, né, a gente tinha 20 funcionários, contando 4 da família. Era um percentual alto, né? Sem dúvida. E aí fui fazer faculdade eu tinha um problema sério de dislexia, então era muito mal na escola, para mim era um sacrifício. Puxa. Então, eu não fui fazer, na época eu fui fazer magistério, que eu tinha que fugir de química, de matemática, porque eu não ia dar conta de conseguir andar para poder passar de ano. E aí, quando eu acabei o magistério, eu falei pro meu pai, eu quero fazer faculdade de moda. Foi um assunto que eu sempre me interessei muito, eu amo moda. Eu acho que moda traz muita coisa, sabe? Das coisas que vão acontecer, eu gosto do colorido, eu gosto da energia da moda. Fui fazer faculdade de moda, mas já comecei a trabalhar na CIMED.
E aí, no final das contas, assim, a indústria farmacêutica ela é uma empresa que te abraça para o que você gostar. Então, se você é uma pessoa que gosta de mercado financeiro, tem financeiro forte. Você gosta de marketing, tem. Tem desenvolvimento, tem produção, tem tanta coisa, tem vendas. Então, é uma empresa que meu pai sempre deixou a gente trabalhar com muita autonomia, muita responsabilidade. Então, de fato, a gente fazia parte do negócio. E eu fui começar pela expedição, da expedição fui para manipulação de produto, controle de qualidade, fui andando em todos os pedaços da empresa. O João Adib já foi direto para vendas, que sempre foi um cara de vendas. Meu pai muito financeiro e a minha mãe de muita relação com pessoas. Então sabe quando você forma? Exatamente. Puxa vida. A gente montou uma... Meu pai acho que ele conseguiu também, com muita genialidade, olhar e falar assim, que cada filho tem de perfil complementar que vai dar certo no negócio. E foi encaixando cada um ali no seu negócio. Então... O João Adib ia para o mundo vender. Ele entendeu que isso é uma coisa que a gente ainda traz até hoje na CIMED. A gente precisa ter produto que o consumidor queira comprar. Ou o nosso cliente precisa ter na farmácia. Então, sempre foi assim o nosso foco de desenvolvimento. O que nós vamos desenvolver? O que nós vamos produzir? Ou o que o consumidor está precisando neste momento, ou o que o nosso cliente vai ter interesse de comprar. Então, a gente traz esse DNA até hoje dentro da CIMED. Então, o João Adib entendeu que a gente não fazia prescrição médica, então a gente tinha que ter produto para fora do balcão, que é a linha OTC. Perfeito. E aí nós começamos com a nossa linha toda, que é o Cimegrip hoje, que é o número 1 de vendas. Aí tem xarope para tosse, que era o Frenotosse na época, que ele fazia merchan com o programa do Ratinho. E foi tão engraçado que agora, domingo passado, a gente voltou a fazer merchan presencial Luciano Huck. Luciano Huck. Vi. Então foi assim, nossa, foi uma jornada que depois posso te contar como é que foi reviver o que a gente já tinha vivido. Foi muito legal, assim, foi muito intenso para nós. E ele foi lá na fábrica, não foi? Foi. A gente tá com uma parceria com ele. Acabei de sair da reunião agora, inclusive, tava ele e a Angélica lá na CIMED, eles vão ser nossos embaixadores da nossa vitamina. Que legal. Então, a gente tá super feliz, porque é uma família que combina muito com o nosso estilão, assim, sabe? Com o nosso jeito. Mas aí, voltando lá atrás, aí meu pai... A gente fazia as coisas acontecer na CIMED, meu pai sempre dando muita responsabilidade e autonomia. E é uma coisa assim, fala assim, putz, todo jovem quer ter muita autonomia para fazer acontecer. Mas quando de fato você tem, a responsa é muito forte para você. Verdade. Não é brincadeira, né? E aí hoje, intuitivamente, a gente faz muito parecido com os meninos na CIMED. Então, os 3 filhos do João Adib mais velho já trabalham na CIMED, os meus 3 também já trabalham na CIMED, e muito parecido com como é que foi. Então, na época, era uma empresa pequena, a gente tinha condição de fazer um pouquinho de tudo. Hoje, os meninos estão mais, cada um pegando uma responsabilidade de um departamento específico. A gente não tem, assim, um programa pré-definido de trainee, sabe? Passa 2 meses em cada lugar e tal. Mas também muito, assim, da personalidade de cada um. E é muito bacana, dando muita responsabilidade. Então, a Juliana, minha filha, toca a parte de inovação lá na CIMED. Então, ela está fazendo um projeto que para nós vai ser muito... Assim, se tudo der certo e a gente acredita muito que vai dar, a gente vai mudar totalmente de patamar. Não posso dar muitos spoilers. Depois que a gente lançar o projeto, até posso vir aqui te passar de primeira mão, que vai ser muito legal. Mas a turma pode assistir a quinta com a Juju, não é isso? Pode, assistir toda quinta com a Juju. Aliás, eu assisto todas, não perco então, uma, aprendo bastante. É verdade mesmo, não estou brincando. Não, é muito legal a visão dela, assim. E aí ela... E a gente precisa fazer um aporte grande de dinheiro. Estamos falando aí de 80 milhões de reais. E aí a gente teve uma reunião, ela, o João Adib, na sala e tal, e ela vendendo o projeto que tem que fazer, que ela tem certeza que vai dar certo. Tal. E o João Adib olhou pra cara dela e falou assim, olha, Juliana, é o seguinte, eu vou te dar esse dinheiro. Só que se não der certo, você tá demitida, você tá entendendo? Você tá demitida, você tá entendendo? Ela assim... Sim. Então é assim que funciona, né? Assim, nas medidas, proporções, assim. Então... É muito legal, assim, poder ter o prazer de ter esses meninos, porque o que eu acredito muito nisso, que a contribuição deles no nosso negócio vai fazer a CIMED mudar de patamar, que é o que a gente está acontecendo agora, o que tá acontecendo. E é muito parecido com o que o meu pai fez lá atrás. E aí a gente foi criando produtos necessários para o nosso consumidor. A gente acabou comprando outros 2 laboratórios pequenos. Então, foi um laboratório que tinha alguns produtos, inclusive o Cimegrip, que é hoje o nosso carro-chefe, veio de um laboratório pequeno. Aí a gente, em 1990, a gente compra uma planta em Pouso Alegre, no sul de Minas, que era um laboratório que já existia, e a indústria farmacêutica ela é muito regulamentada. Então, qualquer coisa que você faz demora muito. Pra você ter uma ideia, a gente construiu uma fábrica agora, investimos 300 milhões de reais, também lá em Minas. São 2 anos para a gente conseguir colocar essa fábrica para funcionar. Não em parte de construção, com a fábrica toda pronta. Eu tenho que tirar essa máquina de uma fábrica, colocar essa máquina nessa fábrica, startar essa máquina, fazer todo o processo de validação. Fabrico 3 lotes industriais de produto. Nós estamos falando, como a CIMED é uma empresa de grande volume, tem produto nosso, tem lote de 300 mil unidades. Então, eu pego 1 milhão de unidades, deixo no estoque parado por 3 meses, esperando sair todo o estudo de estabilidade para poder soltar esse produto para o mercado. Uau! Então, você pensa, nós estamos há 2 anos nesse processo e agora, graças a Deus, em julho a gente encerra e vida que segue. Então...
A gente acabou aproveitando a oportunidade de comprar uma fábrica que já estava pronta, que era mais fácil esse processo na época. Mudamos para Pouso Alegre e hoje todo o nosso parque fabril está lá em Pouso Alegre. Hoje a CIMED é uma empresa com 5 mil funcionários, 600 produtos no portfólio. E se tudo der certo, esse ano a gente fatura o nosso 3º bi. Uau. Muito, muito, muito legal. É muito legal, né? Assim, dá muito orgulho, assim. Voltando para a história simples, Carla. Uma atitude do seu pai, uma história real do seu pai que você lembra, que você tirou um aprendizado. E eu queria também uma atitude do funcionário muito simples seu, que você tenha tirado um aprendizado, se você lembrar de cabeça. Difícil lembrar, porque é tão diário essas coisas, eu falo. Assim, não é uma... O meu pai tem uma coisa que a gente carrega muito com a gente, que é... Ele falava assim para nós, meu pai faleceu faz 4 meses. Então, é engraçado que ele não estava mais na CIMED desde 2017. Eu tive o prazer de conhecê-lo no evento, lembra? Que eu palestrei lá na CIMED e ele estava aí. Você viu que ele estava com oxigênio, estava fraquinho já. E foi legal que a gente pôde fazer uma super homenagem para ele. Foi muito legal, né? Até dentro do meu speech eu coloquei o aspecto de família por ter visto todos vocês sentados ali. Legal. E isso é uma coisa que eu falo, a gente tem que fazer em vida, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã. Então essa é uma lição, assim... Verdade. Eu já tenho mãe também falecida que viveu 12 anos com um tratamento de câncer. Então, quando você vive nessa linha ali tênue entre... Será que esse tratamento vai dar certo? Será que a gente vai estar bem no dia seguinte? Você muda o jeito que você encara a vida. É muito diferente, porque a gente trabalhava... durante esses 12 anos, ela viveu super bem. Viu 7 netos nascerem nesse período todo. Todos os 3 filhos casaram. E aí, a gente sempre naquela luta, em fazer a CIMED crescer, em fazer a minha mãe ficar boa de saúde. A gente ia para o Sírio-Libanês de manhã fazer quimioterapia à tarde, nós estávamos na CIMED trabalhando. Olha. E aí, se ela estivesse se sentindo bem, porque a quimio é aquela loucura, né? Um dia você tá bem, um dia você não tá mal. Então, se ela estivesse bem, a gente ia sair para jantar, a gente ia abrir uma champanhe, a gente ia fazer tudo aquele dia, porque a gente não sabia como é que ela ia estar amanhã. Tá certo. Então, a CIMED trouxe muito isso, sabe? Assim, de fazer as coisas acontecerem hoje. Eu não consigo dormir se eu não acabei de responder meus e-mails. Olha que eu sou uma pessoa que sou super regrada. Eu não quero deixar nada para amanhã. E tudo isso por quê? Por que a gente forma essa personalidade? Por tudo que a gente viveu. E meu pai sempre falou assim, que o crescimento é infinito, depende da tua capacidade. Quanto você quer crescer? Tá na tua mão isso. É muito forte, né? E é um fato. O quanto você quer crescer? Se você acreditar, você vai crescer. Então a gente tem essa coisa, assim, do inconformismo, sabe? Nosso, de sempre achar que a gente vai... Então a gente já tá aqui fazendo acontecer os 3 bi, estamos planejando 5 bi. Tá certíssimo. É assim que a gente funciona lá. Uma coisa, estava na reunião e é 1000 ideias que vão surgindo, aí no final eu falei, olha, tá tudo certo, a gente funciona assim e a gente faz acontecer. Tá certíssimo, certíssimo. A CIMED conquistou um lugar, eu acho, no coração do consumidor pelo fato de trazer o aspecto de marketing para remédio, coisa que não é comum. Eu acho que o jeito que vocês transformaram a área de marketing de vocês, principalmente com a cor, com a mensagem... Sim, cor é uma coisa muito importante. Vocês trabalham aqui a cor. E também, a rede social. E as redes sociais. Eu acho que vocês estão... a CIMED está personificada na conta pessoal de Instagram, TikTok de cada um de vocês. Acho que até do Batata. Sim. Né? Que é o que é mais low profile. É verdade, porque no fundo acabou ali cada um virando um personagem, uma persona, né? Representando virtudes e seu papel dentro da organização como um todo, mesmo os adjacentes, eu acho fundamental. Como foi essa transformação? O quão consciente foi essa transformação? Não teve Carla? Nenhuma consciência. E quem é o mais responsável? Como é que funciona isso? Assim, porque não teve nenhuma consciência, a melhor resposta. Não teve, aconteceu. Assim que é bom. É assim, o João Adib sempre foi, até porque ele era vendas e marketing, então o João Adib sempre foi o cara de aparecer. E eu nunca fiz questão. A gente, inclusive, teve um episódio de sequestro. Ele foi sequestrado, onde ficou uma semana em cativeiro. Isso há 20 e poucos anos atrás. Naquela época, junto com o Abílio, lembra? Faz muito tempo, uma época que tinha muito sequestro no Brasil. Hoje, graças a Deus, isso está bem controlado. Então, eu nunca fiz muita questão de aparecer. O João Adib sempre foi o cara que apareceu. Em 2021, a Forbes me chama e me reconhece como uma das mulheres mais importantes. Tal. Eu já era vice-presidente da CIMED. Eu até me surpreendi. Falei, nossa, como é que eles me acharam, né? Porque eu nunca fui de aparecer, de dar muita entrevista, nada disso. E aí, junto com isso, a Tassiana da Index, que também é uma amiga minha pessoal, minha, nossa assessora, ela falou assim, nossa, Carla, eu acho que você podia abrir teu Instagram. Eu já tinha o Instagram Carla CIMED na época, que era aberto para o meu funcionário, só que eu tinha o meu de pessoa física, que era posta de viagem, esse tipo de coisa. Pessoal. Aí ela falou assim, não faz sentido alguém ter 2 Instagrams hoje em dia. As pessoas querem ver a tua vida como ela é de verdade. Você é uma super inspiração, né? Ela podia falar que a gente tinha bastante contato. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres, como é que o jeito que você pensa, você é uma pessoa alegre, divertida, tem tudo para dar muito certo.
Aí eu conversei em casa, isso é uma coisa que a gente fala para todo mundo que vem pedir um pouco de aconselhamento de rede social. Eu acho que você só pode entrar para uma rede social se a tua família inteira está de acordo para isso. Porque não tem essa possibilidade de eu ser uma pessoa pública e o resto da família não ser. É verdade. Não tem. Né? E eles têm que colaborar com você, porque a gente tá aqui, eu sou muito tranquila, eu filmo tudo em 1 minuto, eu não tenho essa neurose, sabe? Ai, não gostei, meu olho tá torto. Nossa, não. a gente pensa muito parecido. Eu cato o celular eu não tô nem e aí já também. faço, meu. Se deu certo, não deu, eu falo errado. Aí o povo manda pra mim que eu falei errado, eu peço desculpa no próximo story, eu não vou pagar. Tá ótimo. Eu falo, falei errado mesmo, já corrijo. Então, só que tem aquela coisa, alguém precisa me gravar. Claro. Então, você imagina, eu vou gravar o Marcelo tá de bode? Não, né? Se não for uma coisa legal pra todo mundo, não faz sentido fazer. Pra mim. E até porque, pra mim, a minha família é a minha prioridade na minha vida. Então, se por acaso eu postei qualquer coisa que eles não acham legal, que eles falaram, pode ter, não interessa quantas pessoas deram like. Pra mim, tô nem aí, eu vou lá e deleto, se não for bacana pra eles. Porque eu acho que a nossa relação tem que ser bacana nisso. E aí começou a crescer, criei essa turma também. Não sei se esse negócio da turma, eu já falava turma. E aí virou essa coisa do reconhecimento, a galera gosta, e aí tá indo, tá muito divertido, assim. Agora eu paro no shopping, outro dia o cara... A primeira vez que tava no final do ano, tava no shopping, eu queria Ai, você me dá uma foto, eu achei que era até um assalto, eu tomei um susto. Você não tá acostumada, né? É. E as pessoas ficam ali numa emoção de te encontrar, e é uma relação que eu faço hoje com os artistas, que é engraçado, que quando a gente também vê um artista, assim, que você olha pra ele e se inspira muito, é uma coisa tão impossível de você chegar perto, de você encostar, né? Que aí você quer tirar uma foto tal, e você tá tão presente na vida dele, só que a pessoa não te conhece. Então você até toma um susto, porque como você fala, né? A gente fala com as pessoas, e eu sou uma pessoa que eu faço questão de falar com o meu público. Por quê? Porque eu acho que só faz sentido você estar na rede social se você criar uma conexão com alguém. Então como é que você cria uma conexão se você manda e não responde as pessoas? Perfeito. Né? Então Claro. o que acontece hoje? Hoje eu converso com o consumidor, ele me dá ideia de produto. Nós lançamos uma versão do Camed Ice, que eu só tinha uma embalagem pequenininha. Aí a pessoa mandou, por que vocês não lançam um Camed no tubo? Que a gente tem um tubo meio icônico, assim. Por que vocês não lançam um Camed Ice? Eu levei pro Gate e nós lançamos um Camed Ice no tubo, que um consumidor mandou para mim no direct. Olha só. Então hoje a gente fala com o consumidor, eu falo com todo colaborador que me manda mensagem. Então tem algum funcionário que me manda foto de alguma coisa. O ano passado a gente tava viajando de férias, deu uma enchente na porta da fábrica, o funcionário me mandou na hora uma foto dele com o pé alagado para entrar no ônibus. Eu na mesma hora liguei pro meu diretor de RH, falei, o que tá acontecendo? Que a fábrica tá alagada, o pessoal não tá conseguindo entrar? Põe os ônibus dentro da fábrica, pelo amor de Deus, onde vocês estão que vocês não estão olhando para eles? Então virou um canal de comunicação, de entender o que está acontecendo muito forte para nós. E fora isso que a gente acaba mostrando um pouquinho do nosso estilo de vida, de como que a gente é, o que a gente acredita, quais são nossos valores. E medicamento, né, é uma coisa que para você consumir você precisa confiar. E aí foi criando um vínculo com as pessoas muito forte. Hoje você não tem ideia do que eu recebo de mensagem da galera que entra na farmácia e fala assim, Zé, você entra na farmácia, preciso tomar, quero comprar um omeprazol. Aí o balconista vai lá e te coloca 5 omeprazóis aqui na mesa. E aí hoje em dia a pessoa fala assim, eu quero da CIMED. Olha só. Por quê? Porque eu vejo a cara lá na fábrica, que eu vou pra fábrica toda semana. Então, quando eu tô na fábrica, eu mostro conteúdo, mostro a nossa fábrica. Porque a nossa fábrica é super legal. Um dia até, é legal se mesmo. você me dá os prazeres lá de conhecer, assim, com o vai ser maior muito prazer bacana. do mundo. A gente até pode combinar, de repente, levar uma moçada aqui que queira conhecer parte de produção. Olha aí, que bom. É fácil, dia, 2 horas de São Paulo. Já assim. está aceito. A fábrica é muito legal. Fernão Então, Dias. assim, na Fernão Dias, né? 200 quilômetros de São Paulo. Então eu tenho muito prazer, assim, de poder mostrar esse nosso dia a dia. E tudo muito de verdade. E aí foi criando essa relação, mas junto com um brand super bem trabalhado. Então tudo nosso é amarelo, tem essa coisa do sangue amarelo. Então as caixinhas hoje, você pega qualquer produto da CIMED hoje, a gente ainda não terminou de fazer todo o rollout de embalagem porque o nosso volume é muito alto. Mas tem lá o amarelo, porque a gente fabrica hoje 500 milhões de caixinhas de medicamento por ano. Nossa. Então é 12% do consumo do Brasil. Então eu falo que muita gente tem produto da CIMED em casa. Você pode até não saber que é da CIMED, porque a gente não estava identificado o amarelo, sabe? A gente trabalhava a marca do produto, que nem Cimegripe era mais importante do que a marca CIMED. Aí nós passamos a trabalhar, faz 4 anos que a gente vem trabalhando o brand da CIMED muito forte. Então agora todos os nossos produtos têm uma tarja amarela. No Luciano Huck a gente trabalhou nessa comunicação, que é a procure pelo medicamento da caixinha amarela. Então a gente está fazendo essa coisa do amarelo. O pessoal quer nosso moletom do amarelo. Fomos para a Copa, fizemos um moletom do Canarinho, que foi aquele mega sucesso. Então está sendo bem bacana assim, essa nossa jornada assim, de tratar direto com o consumidor, que é novo para nós. Ótimo, ótimo. Agora vamos falar de assunto finanças. E é simples a pergunta.
Ai, meu Deus do céu. Retorno sobre o capital investido, de todas as maneiras. Você sabe que eu vou te contar uma coisa engraçada, Conta, né? vai. Vocês me chamaram uma vez aqui para fazer, acho que uma live na época da pandemia, nem lembro o que era. Ah, foi mesmo. Aí tinha uma professora de você lá que perguntou não sei o que de soft skills. É. Era isso? Era isso, Eduardo? Nem sei. Deve ser. Aí eu nem sabia o que ela tava falando. Não, mas a pergunta é muito mais simples que isso. Eu falei de finanças porque quando a gente... Eu falei, gente, o que essa mulher tá perguntando? Eu pensei. Quando a gente patrocina alguma coisa ou disponibiliza uma verba para que a nossa marca tenha uma exposição, a gente obviamente espera um retorno disso. E vocês fizeram movimentos grandes dentro do esporte. Sim. O que eu acho espetacular. Eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Estamos fazendo, né? A vida inteira a gente fez. Eu estava tendo essa conversa há um mês e meio com o Guilherme Benchimol, o acerto que a XP acabou fazendo de patrocinar a Aston Martin, o carro ter mudado e eles estão na bica de colocar um piloto brasileiro de volta na Fórmula 1, que é o Felipe Drogovic, né? E a CIMED optou patrocinar o melhor time do Brasil em termos de fatos, apesar de eu não ser palmeirense, e é verdade. Em termos de resultado, eu acho que nenhum time entregou mais do que o Palmeiras nos últimos 5 anos. E o sonho de consumo de todo brasileiro, que é a seleção brasileira. Sim. O que vocês esperavam, o que vocês estão vendo de positivo e o que esperar para frente, what's next, em termos de CIMED mais esporte? Então, a gente sempre entrou no esporte porque a gente acredita que esporte é saúde. Então, acho que faz parte de um pilar importante para as pessoas. Então, a gente já patrocinou futebol, muito tempo lá atrás, um time de Goiás. Depois, a gente teve um time de vôlei, não sei se você sabe, a gente entrou muito forte no vôlei quando o meu irmão muda para Florianópolis, ele conhece o Renan, e a gente monta um time de vôlei nosso. Não sabia? Que a nossa gestão era nossa, junto com o Renan. Olha só. Foi muito legal. E toda essa seleção hoje, que joga vôlei hoje, era do nosso time, que era a base do Bernardinho. Bruninho, toda a galera estava no nosso time, foi formado pelo nosso time. Puxa, que a bacana. gente chegou a jogar o Mundial no Catar. Foi a primeira brasileira a jogar o Mundial no Catar. Nosso time de vôlei. Olha, que maravilha. Aí a gente sai do vôlei, a gente acabou passando Renan o nosso... que virou técnico da seleção. Sim, a gente passou o vôlei para uma outra empresa, a gente foi para a Stock Car, porque na época também era uma coisa que a gente fazia muita ação com os balconistas, ou de farmácia, o pessoal gosta de carro. E tinha bastante farmacêutica. Tinha também. bastante, tem ainda bastante farmacêutica. A CIMED já saiu, a gente já também não está na Stock Car, mas a gente também monta uma equipe, não é que a gente só patrocina, nós montamos uma equipe e é muito bacana porque você traz esse espírito de equipe para dentro da empresa e a gente consegue levar a nossa gestão para a equipe, que é um pouco do que a Leila faz hoje no Palmeiras, né? Sem dúvida. É muito parecido assim o nosso negócio ali. E futebol, a CBF, a gente entrou na época que estava todo mundo saindo, que teve aquele problema de corrupção e tal. E aí o João Adib, um parceiro nosso, dono de uma farmácia que já fazia coisa com eles, levou o João Adib lá, o João Adib volta para a CIMED e falou, olha, você tá louco, eu não vou patrocinar nem pau. Porque assim, não posso colocar o nome da CIMED num lugar que tá com tanto problema de corrupção. Tudo. Ele, não, mas a Vivo tá lá, a Antártica tá lá, o Itaú tá lá, para nós vai ser super importante e tal. E a gente tem um combinado na CIMED, que também é muito bacana aqui compartilhar com vocês, que é assim... Na CIMED não interessa muito qual que é o teu poder, o quanto que você tem de ação. Interessa se a gente vai trabalhar em alguma coisa, tem que ser em prol da CIMED, tem que ser para o melhor da CIMED. Então, a gente tem um negócio que a gente brinca lá, que é o poder do não. Então, hoje em dia, sou eu, João Adib de sócio, mas na época eu tinha a minha irmã, meu pai, minha mãe. Então, a gente fala assim, se algum não queria, os outros tinham a obrigação de convencer o outro a querer. Porque se é positivo para a empresa, por que você não vai querer? Perfeito. Uma bola preta. A gente chama de bola preta aqui. Então ele falou assim, vamos embora para o Rio de Janeiro que eu quero que você escute presencialmente a história. Aí já fomos, como o João Adib é um bom vendedor, fácil de convencer. Eu já levei minha advogada junto comigo e de lá a gente já saiu com o contrato assinado. Então, agora em 2024 a gente renova o terceiro mandato com eles, né? São a cada 4 anos. E foi incrível para nós também. A gente colocou a CIMED no outro patamar, porque de fato a gente acabou se colocando com marcas muito grandes, sabe? Então foi um movimento para nós muito importante. E depois disso surgiu a oportunidade de a gente entrar no futebol feminino, que é uma outra bandeira que a gente vai levantar agora muito forte com a Copa Feminina, que vai acontecer agora em julho. Então a gente entrou no Palmeiras para o feminino, né? A gente tem alguns ativos que a gente utiliza no masculino, mas a gente está na camisa do feminino. Aí a gente fez uma parceria também com o Cruzeiro, junto com o Ronaldo. Então, a princípio, a gente tinha entrado só no feminino, depois a gente avançou, entramos também no masculino. E é bem bacana a metodologia que eles estão colocando lá no clube, com uma galera também que vem de mercado de trabalho, que não era só de esporte. Então, está fazendo as coisas acontecerem. E aí agora nós estamos indo forte esse ano para a Copa Feminina, igual a gente fez o movimento do ano passado na masculina.
Porque eu acho que o Brasil tem tudo para avançar muito no futebol feminino também. Não, nossa turma que mora lá na Alemanha foi lá, convite da CIMED. Foi legal. A seleção brasileira, não foi isso? Temos cachecol, camiseta da CIMED. Que legal, que legal. Eu estava torcendo para o João Adib negociar a ida do Abel para ser técnico da seleção brasileira. Ele é top, né? Eu acho o melhor técnico, mas assim, tem que pegar uma luneta para enxergar o segundo. Não consigo pensar no segundo. Ele é muito top. Muito competente. Cara... muito determinado, focado e traz resultado junto com o processo. Que aí exatamente. É maravilhoso. E a Leila respeita demais o que ele fala. Então isso que é importante. Não adianta nada você colocar um técnico e alguém não permitir que ele faça o trabalho dele. Isso acontece na empresa. Não adianta eu trazer um diretor e eu querer que ele faça o que eu quero que seja feito, né? Sem dúvida. Precisa ter existência própria. Né? Muito bom. Para frente, Carla, como é que vocês estão olhando? Aonde você quiser colocar a luz de tudo, tanto management, como marketing, como mercados, como produtos, serviços. Eu acho que para frente a gente está agora falando de fato com o consumidor de massa, é o primeiro trabalho da CIMED, então essa parceria que a gente teve começou no finalzinho do ano passado com o The Wall, né, com o Luciano Huck. Aí a gente seguiu agora na sequência com o Domingão do Luciano Huck, então a gente fez uma inserção agora, vamos fazer algumas outras, trouxemos os dois para assinar uma linha nossa de produtos, que é o Lavitan. Então a gente está com uma parceria muito forte com essa galera que fala com o consumidor direto, como uma Anitta com perfume. Então isso acabou abrindo portas internacionais para nós. Então, a primeira vez que a CIMED está exportando é o perfume da Anitta, está um super sucesso em Portugal, na Inglaterra, no México. Estamos vendendo super bem nos Estados Unidos. Então acho que a gente é uma empresa muito aberta, sabe, para o novo, para as oportunidades. Não tem essa coisa de não lá na CIMED. Tudo a gente vai escutar. E se a gente achar que tem oportunidade que vai fazer acontecer, a gente joga para cima e faz acontecer. A gente tem isso, essa bandeira nossa. Quão rápido você puxa o freio de mão se perceber que uma coisa nova não deu muito certo? Putz, muito rápido. Muito rápido. A gente é zero apegado. Pensa... isso é a melhor coisa. É assim, é uma loucura até, o quanto que a gente é desapegado. Porque nem tudo que a gente lança dá certo. Né? Nem tudo dá. Medicamento tem que dar porque é um investimento muito alto. Então a gente estuda bastante mercado. Então você não dá tiro para desenvolver um produto aí que a gente gasta quase 5 milhões de reais num processo de 5 anos de P&D. Muito longo. Então você errar um processo desse, o prejuízo é grande, né? Mas consumo, que a gente lança em 9 meses, nossa, a gente lança assim, a gente vem acompanhando as vendas, se a gente entender a maturidade do produto é 1 ano e meio, mais ou menos. Se a gente entender que vai maravilhoso, permanece, se não é para permanecer, já sai e já tem um outro na linha entrando. E assim nós vamos fazendo. Mas assim, o que a gente aprende com o que aconteceu? Acho que isso é o mais importante. Então ontem, né, saí desse médico e falei, puta, hoje foi o dia meu, não foi bom. Por que não foi bom? Qual é o problema de eu falar? No meu dia não é todo meu dia que é bom. E ainda, graças a Deus, tinha uma festa, fui me divertir, depois dormir, foi tudo certo. Acordei hoje de manhã já com outra situação. E quando eu tive a reunião, terminou a reunião que eu tive para poder direcionar o acontecido, eu fui de novo no Instagram, eu passei lá 4 coisas que eu fiz na CIMED, que eu acho importante para você assistir. Isso você pode adotar ou no teu dia a dia pessoal, porque não é todo mundo que trabalha como a gente trabalha, né? Tem gente que tem outras atividades, mas também para a tua empresa. Então, quanto que a gente consegue contribuir para as pessoas usufruírem de coisas que a gente sabe e acredita que dá certo? Então, por isso que essa jornada é muito legal, assim, sabe? É maior do que um produto em si, vender um produto. É muito maior que isso. E para você também deve ser. Ainda mais você que mexe com educação, né? É mesmo. Ainda mais, né? É uma maneira que você atrai os alunos para quererem viver isso aqui, mas quanta gente te escuta também para usufruir do que você está oferecendo de graça para as pessoas. E a gente não tem noção, o tanto que isso impacta a gente, né? Nem tem como ter noção, assim, porque é muito grande, né? O impacto, né? Esses dias, cara, eu desci ali, fui sair para almoçar, tava um rapaz... Ele estava esperando há 2h30. Ele falou, estava esperando você sair. Eu achei que você fosse sair ou de carro ou a pé em algum momento. Eu te trouxe um doce de leite de Viçosa. Ele era que de maravilhoso, Viçosa, né? O doce de leite de Viçosa, né? Maravilhoso. E ele falou, eu trouxe em agradecimento porque uma coisa que você falou há um tempo me fez sair de uma renda de R$ 2.500 e hoje eu dobrei a renda da minha família aqui. Estou ganhando R$5.000 por conta de um negócio que eu aprendi no seu Instagram uma vez. Então, eu te trouxe o doce de leite em agradecimento. Eu falei, meu Deus do céu. Você nem dormiu, né? De felicidade. Muito legal. Isso é o máximo. Tem preço. Porque você não espera, não está na sua conta. Não tem preço. A história dos 10 milhões que a gente estava falando antes de começar. Não tem preço. Aquela é uma história que você nunca contou para ninguém. Nossa, dificílimo, Vai amor. pensando enquanto eu conto, porque me fizeram essa pergunta. E eu contei uma história que eu me lembrei de bate-pronto, enquanto a Carla pensa. Na Tarpon, vou contar essa aqui. Na Tarpon, a gente teve momentos muito bons no fundo. A minha é imprópria, né, se eu contar. Não tem problema.
Eu vou contar a minha enquanto você pensa. Não tem problema, que você possa contar, né? 2002, 3 e 4, a gente foi na Tarpon, o principal fundo de ações do Brasil, foi o fundo mais rentável de ações. Em 2005 a gente foi muito mal, mas muito mal. A empresa dividiu por 6, para você ter uma ideia. Os cotistas começaram a sacar dinheiro, etc. E aí veio um fundo estrangeiro para fazer uma due diligence para colocar dinheiro na Tarpon. Na época eles estavam avaliando em colocar 50, 60 milhões de dólares no fundo de investimento. Então chegaram lá 3 pessoas, todas com nome estrangeiro, e as conversas todas em inglês. Uma mulher e dois homens. E aí a mulher era brasileira, só que morava em Nova York há 20 anos, não importa o nome do fundo, senão vocês vão saber o nome da pessoa. Aí essa mulher vai na impressora e falou, posso imprimir não sei o quê? Pode. E a mulher foi para a impressora e ficou esperando a impressora sair. O estagiário, o irmão do Zé Carlos Reis de Magalhães, que estava de estagiário lá, falou assim, essa gringa aí que vai tirar a gente da falência. Falava português, a gringa. Só que ela era brasileira. Aí ela olhou assim, ninguém acreditou, foi aquele branco no salão. E gozado, eu sempre faço podcast, eu nunca tinha contado essa história. Mas é ótimo. Essa pergunta me fez lembrar dessa história. Tem alguma que você possa contar que não seja imprópria? Gente, eu sou tão transparente nas minhas redes. Nossa, eu não sei. De cabeça, assim, alguma então vamos comprometer o Dudu. Uma história do Dudu que você lembre que seja boa. Só tem zoação, gente. Meus filhos me matam. Meus filhos me matam se eu falar aqui. Eu preciso pedir permissão. No próximo eu volto e eu conto. Boa. Então tá bom. Fica o gancho pra próxima. Sei, João Adib... Se eu soubesse, eu falava. João Adib ouve mais você ouve mais ele. Claro que os dois ouvem bastante e são complementares, e eu acho que 2 pessoas pensando voltada para o mesmo objetivo facilitam a força necessária para uma empresa andar para frente. Agora, você breca mais ou você acelera mais ele? Ele te breca mais ou te acelera mais? Assim, como característica, o João Adib é o fly now, o que está voando, e eu que trago ele para a terra normalmente, porque o João Adib é o cara das mega ideias, ainda para contribuir. Agora tem a Juliana, né? São 2 aquarianos na minha vida. Então, às vezes, Você é rodeada de aquariano, não? Vamos falar de signo. Eu tenho João Juliana, Adib e a Juliana? os 2 são aquarianos. Eu tenho aquariano em tudo com lugar da minha vida, você acredita? Minha mulher é aquariana, meu pai é aquariano, meus cunhados são aquarianos, é um negócio maluco. Então, eles são super... A gente vai evoluir rápido. Eles são super pra frente, na verdade, né? Eles estão sempre... Muito. Estão sempre pra frente. Então, tem hora que os 2 estão lá numa viagem sideral, eu olho pra cara do Adib. Você é qual signo? Sou câncer. Ah, eu também. Que bom. Então, o Adib, que é o filho do João Adib mais velho, é engraçado que meu pai brincava que a gente trocou as personalidades dos filhos. Porque os meus filhos poderiam ser filhos do João Adib e os do João Adib poderiam ser meus filhos. Sério, é incrível isso. Aí eu olho pra cara do Adib, a gente nem precisa se falar. A gente fala, onde que esses 2 estão indo? Que NASA que esses 2 estão indo junto, né? E é muito legal, porque eu acho que o João Adib faz eu sair da minha zona de conforto diariamente. É uma loucura, assim, uma coisa... Né, já tô acostumada, porque desde pequena a vida funciona assim. E para mim é muito prazeroso isso. E eu ajudo ele a realizar as coisas que ele quer realizar. Porque ele, como ele é tão, assim, fora desse tempo, na cabeça do João Adib, ele deu uma ideia, ele acha que as coisas já aconteceram. Ele já tá em outra. Só que não acontece. Qualquer semelhança. Não acontece, né? Você tem que fazer as coisas acontecerem. Eu penso assim também, eu acho massa. E aí eu pego e faço isso acontecer. Então ele joga as coisas e fala, olha, aí tem que mostrar o processo pra ele entendeu quanto tempo. E ele fica numa loucura. A gente, 6 horas da manhã, ele tá no grupo de WhatsApp perguntando quando é que vai lançar o produto. Que a gente falou ontem. E ele sabe que a cadeia é longa. Mas ele fica tão nessa história de que já aconteceu e já vem outro produto e não sei o quê. Então já a gente manda acaba... figurinha, sucesso não aceita preguiça. Não, tudo que você... Essa é de menos. Você não sabe quais são as internas da família. Mas é muito legal, porque a gente é muito complementar. Todo mundo que conhece a gente um pouco mais a fundo, que vai na CIMED, que participa um pouquinho do nosso dia a dia, todo mundo fala a mesma coisa. Gente, é incrível como vocês 2 são complementares. E eu acho que a gente também tem uma regra muito clara, assim, que a gente tá junto porque a gente sabe que é legal estar junto. Então, a gente tem a nossa vida toda super organizada na empresa. Então, o nosso modelo, sabe, de organização, de sociedade, é muito bem definido. Não tem... É tudo conversado com muita transparência. Então, enquanto estiver bacana a gente estar junto, a gente estiver produzindo e fazendo as coisas crescerem, maravilhoso. E se por acaso, o dia de amanhã, sei lá, se a gente for para abrir a IPO de fato, não sei como é que as coisas vão andando, como é que esses meninos vão ficar na empresa, eu acho que todos têm chance de dar muito certo, sabe? A gente tem uma veia empreendedora, assim, dos Marques muito incrível, assim, um DNA muito diferenciado, sabe? De transformar as coisas em coisas bacanas de fazer acontecer.
Sei, é perceptível. E você falou de soft skills, eu acho que vocês têm um elemento que não dá para ensinar, e esse elemento chama-se vontade, que no caso de vocês está até atrelado à coragem, o que facilita muito. E isso misturado com um trabalho duro é aquela ambição no sentido de crescer. Né? Aquilo que eu te falei Nossa, pouco, isso né? eu acho excelente. Carla, vou falar de você, Carla, agora. Esquece um pouco de CIMED, esquece um pouco de família. Que momento você se dá de presente para você? Quanto tempo você precisa para ficar sozinha? Se é que você precisa. E como você constrói esses momentos? Eu sou super, assim, disciplinada. Eu até escutei isso, até vou falar essa semana que vem aí no meu Instagram, falando sobre a diferença de disciplina e motivação. Tem muita gente que fala assim, como é que é a tua motivação? Eu acho que é muito melhor você ser uma pessoa disciplinada do que muito motivada. Porque quando você é disciplinado, você coloca regras na tua vida e você faz as coisas acontecerem. Então, assim, eu fiz a minha vida inteira. Então, eu sou uma pessoa ligada no 220. Então, eu aprendi a fazer meditação, acho que faz uns 6 anos. Eu medito todos os dias, 20 minutos, às 5h30 da manhã. Aí eu falei assim, nossa, mas como assim você acorda às 5h30 da manhã? Me faz tão bem. É tão positivo para a minha pessoa. Eu falei assim, mas é o teu minuto que você medita? Sim. Então, para mim, assim, mudou a minha vida, assim, sabe? É uma coisa incrível. Parece que eu crio uma energia na minha meditação. O relaxamento muda totalmente, né? Muda a vibração. Físico mesmo, é físico. Então, além de mental. Para mim é uma coisa assim, muito importante. Depois eu faço questão de fazer atividade física todos os dias, eu adoro também. Para mim não é um desgaste, muito pelo contrário, eu posso estar cansada, ela me traz mais energia, atividade física. Eu faço o possível para me alimentar bem, tomo os Lavitas todos os dias necessários, porque é muito importante a gente tomar vitamina. E eu sou uma pessoa muito realizada, assim, sabe? Eu falo que eu desenhei muito cedo o que eu queria para minha vida. Então, desde cedo eu queria ter uma família muito bacana, sabe, construir bons valores. Eu queria, de fato, ter uma empresa que fizesse diferença na vida das pessoas, que a CIMED é uma empresa de produtos acessíveis. Então, a gente fabrica medicamento para os 200 milhões de brasileiros, é esse que é o nosso propósito. Então, eu fico muito feliz de saber que eu entrego uma qualidade, um bem-estar para uma galera que não tem condição de comprar um medicamento de valor agregado mais alto. E construir uma família. Eu estou casada há 25 anos com uma pessoa que, para mim, também é outra coisa que... Falo muito para meus filhos o quanto que é bacana você ter uma pessoa do seu lado, um parceiro, uma parceira, que te coloca para cima, que a hora que você precisa conversar, a pessoa conversa, que não te coloca semente do mal, muito pelo contrário, porque é fácil, né, a pessoa te colocar uma semente do mal, né? Então, o Marcelo é um cara, assim, muito do bem, que sempre que eu tive... Porque a relação de empresa familiar não é todo dia que também é uma maravilha. A gente teve várias batalhas, eu e meu irmão, ao longo desse tempo. Lógico. Né? Porque tinha uma questão de poder, de amor entre os pais, porque filho disputa poder e amor, né? Então, a gente foi construindo a nossa relação ao longo dos anos. E foi muito importante, por esse período, a gente ter pessoas muito positivas do nosso lado. Então, toda vez que eu estava em casa com alguma coisa que eu não estava satisfeita com o João Adib, o Marcelo sempre mostrava o outro lado positivo. Olha que legal. Sempre, sabe? Ele é muito carinhoso. Marcelo é muito. Ele parece uma pessoa muito carinhosa. Encontrei ele no shopping, eu fui com meu filho mais novo, encontrei ele, a Juliana, não sei se o Dudu tava ou se era o outro, mas fiquei conversando com ele. Dentro da Zara a gente tava. Achei ele um cara, além de elegante, educado, extremamente carinhoso. Sim, muito. Então ele é uma pessoa que, tipo, me ajudou e me ajuda muito, assim, ao longo da minha vida, assim, de ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? E depois dos meus 3 filhos, sou suspeita, como toda mãe, de falar. Mas eles são muito gente boa, são pessoas de bons valores, que para mim isso é uma coisa muito importante, sabe? E são pessoas fazedoras também. Eu acho que eu não ia conseguir ter filho que quer ficar em casa dormindo, e não ia ser uma realização para mim. Então a gente conseguiu colocar essa sementinha de fazer acontecer na cabeça dos meninos, que hoje para mim é muito prazeroso. Porque eu falo que quando a gente começou a trabalhar o João Adib, a CIMED, como a gente não era uma família rica, então nossa motivação era muito ter as coisas, né? A gente queria ter carro, barco, avião, o João Adib ainda mais cada dia que passa avião maior, tá aquela loucura dele, né? E a gente, quando os meninos já nasceram, a gente já estava com uma família bem mais estruturada financeiramente falando. Então, os meninos já nasceram numa estrutura que, se eles quisessem não trabalhar, eles não precisariam trabalhar. Pois é. Só que a minha realização é tão pessoal, é tão grande quando eu chego na CIMED e olho, toda terça-feira eu estou na fábrica. Essa semana eu vou quinta-feira. E a hora que eu pouso o helicóptero lá, eu olho para aquilo tudo, assim, sabe aquele 1 segundo de reflexão? Você fala assim, puta, que foda. Meu Deus do céu, olha essa minha fábrica. Minha fábrica é muito maravilhosa. É muito legal. É muito bom. A sensação é boa. É muito bom. Não sei se deve ter hora que você entra aqui, né? A hora que eu vou embora. Às vezes eu saio daqui. Eu posso abraçar, né? Eu passo aqui, eu desço de escada. Aí eu paro, assim, fico olhando essa parede, vejo alguém passando lá embaixo, falo, puxa, quanta oportunidade gerada aqui dentro, olha que coisa boa. E não tem a ver com quanto você tem de dinheiro na conta de banco. Imagina, tem a ver? Não, mas isso não compra, isso não compra. Dinheiro não compra. Então eu queria muito que meus filhos tivessem essa realização na vida deles, sabe? E eles são super novos, né? A Juliana tem 24, o Pedro vai fazer 23, o Dudu tem 20 anos.
Mas eu sinto isso, sabe? Que eles estão fazendo as coisas acontecerem, assim, eles estão se realizando, que isso é muito importante. E acho que esse papel você tem cumprido muito bem. Aquele dia que eu te gravei o áudio fazendo um elogio para o Eduardo foi verdadeiro, porque a gente tinha ido almoçar, eu e a Alessandra, ela estava voltando, tinha acabado de chegar de Berlim, e eu falei, Ale, vou falar aqui, duro vai ficar gravado isso, né? Mas eu falei, quem foi o highlight? Porque morou com 6, então 7, né? Eu falei, quem foi o highlight? Ela falou, mas disparado, o Eduardo Felmanas, que respeito, que educação. E aí eu fui deitar, fiquei pensando à noite, eu falei, não, vou gravar o áudio pra Carla, sabe por quê? Vai ser um áudio de pai pra uma família. Eu fiquei muito feliz. Porque se meu filho agisse dessa forma, eu gostaria de saber, assim como se agisse em desacordo, né? Eu também gostaria de saber. Né? Mas fiz questão, falei, não vou ligar em nome da Link, vou ligar em nome do Álvaro. E se você puder... Eu queria que acho que tem 2 públicos muito legais aqui na Link. Um é dos alunos e outros são dos pais. Eu queria que se você pudesse, enviasse uma mensagem aos alunos e uma para os pais sobre criação de filhos, levando em consideração que a gente está falando de pessoas que querem ter uma empresa, pessoas que querem chegar num lugar onde você está hoje e talvez até mais para frente. Eu acho que para essa molecada mais nova eu vou trazer um pouquinho do que eu trouxe aqui do meu pai, que é o crescimento infinito, depende da sua vontade de realizar. Então, assim, a gente está num país de muita oportunidade. E essa oportunidade, muito provavelmente, não vai estar na Faria Lima, né? Não vai estar aqui na... É Brigadeiro Luiz Antônio aqui, né? Na Brigadeiro Luiz Antônio, acho que está nesse Brasil gigantesco que tem por aí. Então, é isso. Fique esperto, porque o que tem de oportunidade, milhares de profissões novas surgindo. Então, abraça e acredita, porque é um país em crescimento. E para os pais, eu acho que é criar com responsabilidade e dar autonomia dentro do possível, sabe? Então, se de fato eles querem ter os filhos no negócio, eles têm que estar de verdade. Então, não adianta nada teu filho chegar lá às 8 horas da manhã e ir embora às 6 horas da tarde. Ele bateu o cartão, ele cumpre a jornada dele, mas a hora que ele sai de lá, ele sai um pouco frustrado, sabe? Ele não sai com aquela energia de vontade de voltar amanhã. Perfeito. Aquela vontade que você sentou na mesa para jantar com teu pai. Você quer falar da empresa? Sim. Você entendeu? Então, tem dia que eu não quero falar da CIMED, eu tô cansada. Só que eles entram para tomar banho, eu tô tomando banho, eles não querem falar alguma coisa. Eu acho maravilhoso. Porque se fosse muito chato para eles falar desse assunto, eles não vinham trazer fora do ambiente da CIMED. Então, isso é ser de verdade. Isso é acreditar que eles estão, de fato, transformando alguma coisa na empresa. Então, assim, se vocês querem, também não tem certo, não tem errado. Né? Até nessa palestra que eu dei lá no pessoal da ACE, quando terminou, vieram uns empresários falar comigo, nossa, achei tão diferente o jeito que vocês trazem os meninos para o negócio, né, da empresa. A gente tem uma particularidade nossa. Eu gosto sempre de falar que não tem certo, não tem errado. Cada família ajeita de uma maneira. Não adianta você querer pegar o modelo que a gente está aplicando na CIMED e, de repente, trazer quando teus filhos vierem trabalhar. Perfeito. É diferente, a personalidade é diferente, o negócio é diferente, né? Então, acho que você tem que entender um pouquinho ali, escutar, né? Pegar exemplos e adotar o que for bom para a tua família. Nota 1 milhão. Esse foi o What's Next, podcast da Link School of Business. Nós acreditamos piamente, Carla, que a teoria encurta caminho, a gente faz isso dentro da sala de aula, mas nós acreditamos ainda mais que a aplicação do conhecimento, a prática, sedimenta aquilo dentro de alguém, e ter você aqui contando essas histórias de vida real certamente vai ajudar muita gente a construir o seu negócio, a fazer crescer o seu negócio, querida. Que tenha sido útil para mim. Eu adorei o papo. Muito obrigado. Venha sempre. A casa é sua. Obrigada, querido. Boa.